O livro Enigma dos Sonhos é um livro maravilhoso, né? Os sonhos é algo universal. Todas as pessoas sonham, né? E cada povo tem sua forma de encarar esse sonho. Um encara de um jeito, outro encara do outro, né? Tribos, povos e nações. Cada um tem um jeito de encarar os seus sonhos. Mas, porém, os sonhos é algo universal. A visão indígena dos sonhos nos mostra que os sonhos existem há um tempo que nós não conseguimos nem determinar. Quando o ser humano surgiu na Terra, então, com este ser humano surgiu os sonhos, né? Os índios, eles acreditavam o seguinte: eles acreditavam que os animais que eles sonhavam vinham avisá-lo, né? Vinham avisá-lo do perigo. Então, quando eles sonhavam com uma serpente, eles acreditavam que aquela serpente veio avisar ele de algum perigo, né? Esta era a visão indígena dos sonhos. Todas as tribos da terra acreditavam nos sonhos, e os pajés eram os tradutores desse mundo virtual existente dentro de nós, né? Os índios acreditavam: olha, eu sonhei hoje com um macaco. Então ele vinha para o pajé, e o pajé orientava aquele índio: olha, sonhar com um macaco é isso, é aquilo, sonhar com cobra é traição, aí ela vem avisar você de uma traição, de um perigo, né? Sonhar com leão é isso, aquilo outro. Então os índios tinham as suas formas de encarar os sonhos, né? Ou seja, os sonhos não foram algo que a Bíblia inventou, que os hebreus inventaram, não, né? Os intérpretes dos sonhos, em todas as tribos da terra, eles eram muito valorizados. Quando uma pessoa tinha uma capacidade de interpretar sonhos, essa pessoa era tida como um sábio de grande importância para aquela população. Então era honrado e respeitado na sua tribo. Cada povo tinha a sua forma de encarar os seus sonhos. E você tem a sua forma particular, né? Independente da sua religião, você tem a sua forma particular de encarar os sonhos. Os antigos tratavam o mundo dos sonhos como um mundo espiritual. Então eles tratavam o mundo dos sonhos como um mundo espiritual. E todas as noites eles entravam nesse mundo espiritual e recebiam mensagens desse mundo espiritual. Nós acreditamos nisso também. O mundo dos sonhos é o mundo do espiritual, onde todas as noites entramos nesse universo imenso existente dentro de nossa cabeça, e lá temos contatos, né? Nós encontramos na Bíblia várias partes onde o apóstolo Paulo viajou até o terceiro céu. Ele não sabia se estava em corpo, não sabia se estava sonhando, ou seja, virtualmente ele foi, né? O João do Apocalipse também sonhou, e esse sonho trouxe ele muitas mensagens. Então, quando nós deitamos a nossa cabeça no nosso travesseiro, nós entramos em contato com um universo imenso e desconhecido. Nem todas as mensagens que recebemos em sonho é mensagens de Deus, mas é um universo virtual que Deus criou, muito maior que esse universo da carne que nós vivemos. Me parece bem que a carne necessita dos sonhos, porque a pessoa que não sonha ou que dorme mal adoece. Está comprovado pela ciência que aquela pessoa que dorme um sono mau, um sono cortado, essa pessoa ela tem tendências a ter diabetes, desenvolver câncer e outras doenças mais do que aqueles que dormem tranquilamente. Os antigos respeitavam os sonhos. Os sonhos são mensagens, né? Os sonhos são mensagens. Agora, essas mensagens não significa que sejam de Deus, né? O Deus falando, porque muita gente vive só atrás de Deus falando, Deus falando, Deus falando. Não é assim não, né? Não é todo sonho que você tem que é Deus falando, não. Deus fala. Mas essas mensagens faz parte do gatilho, onde você vai encontrar no livro Enigma dos Sonhos, falando sobre o gatilho, que todas as vezes que se aproxima um perigo de nossa vida, uma complicação, esse gatilho dispara. Então recebemos o aviso desse imenso perigo, e esse aviso vem codificado. Por que os avisos dos sonhos são codificados? Porque existe uma lei que codifica as transmissões de conhecimento de um mundo para outro mundo. Por exemplo, a mulher está grávida, então ela tem enjoo,
ela tem reações no corpo, que é justamente mensagens codificadas, que ali existe uma criança dentro dela. Então o mundo espiritual, ele manda mensagem para nós, e a maioria dessas mensagens, não todas, mas a maioria dessas mensagens são codificadas para cumprir uma lei divina. Existe uma lei que codifica essas mensagens. Quantas pessoas já não se livraram, né, de doenças porque sonharam com elas e conseguiram decifrar o sonho, fazer um tratamento, né, e escaparam. Conheço uma amiga minha que ela sonhou com uma cerca imensa e ela vinha, existia um abismo do lado cheio d'água, o outro abismo do outro lado cheio d'água também. E ela passava em um caminho muito estreito, ela não conseguia passar em pé, então ela passou se arrastando naquele caminho. Quando ela saiu desse imenso abismo do lado cheio d'água e abismo do outro cheio d'água, ela encontrou uma cerca. Então ela foi seguindo aquela cerca de arame farpado e chegou até o final. E ela ficou preocupada com esse sonho, e ela disse para mim que pediu a Deus que mostrasse o significado desse sonho. E de repente, segundo ela, na mente dela veio um desejo de fazer um exame de sangue, e deu hepatite C, né, nela. Então era justamente o abismo de um lado, o abismo do outro, o caminho no meio, né? Então quando ela passou, ela fez tratamentos novos, né, que veio dos Estados Unidos, e ela conseguiu escapar, graças a Deus está viva e com saúde. Então o sonho veio avisar ela daquela enfermidade que ela estava desenvolvendo no seu organismo. Isso pode acontecer, né? Pode ser problemas físicos, problemas emocionais, problemas políticos. Político que eu falo é de convívio, né? E pode ser problemas espirituais, acidentes e também bênção, né? Os sonhos, eles são universais. E não é agora que eles passaram a existir. Os índios brasileiros acreditavam que os animais vinham avisá-lo. E nós encontramos isso na Bíblia, mostrando, né, na Bíblia nós encontramos que o bode do sul dava amarradas, ou seja, combatia com o bode do norte. O que era o bode? Era uma nação, né? Encontramos também Nabucodonosor sonhando com uma grande árvore, e essa grande árvore era cortada, caía no chão, e depois de um certo tempo ela começava a renascer. E essa árvore, segundo o tradutor da Bíblia, disse para Nabucodonosor, Daniel, que era ele mesmo, que ele ia ser cortado, iria cair por um certo tempo, iria pastar como os animais, e depois de um certo tempo ele iria se levantar. E foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Agora é o seguinte, nós temos que ter cuidado com os exageros. Vamos ver nas próximas palestras os exageros em nome dos sonhos. O sonho mal interpretado é uma bomba. E existem várias fontes para o sonho, várias fontes para que o sonho seja interpretado. Agora, ter cuidado com a interpretação errada. Tenha cuidado com a interpretação mal feita, porque se você fizer uma má interpretação, você pode sofrer muito. Ou você seguir alguém que tenha uma má interpretação de um sonho seu, esse alguém pode te prejudicar muito, essa interpretação pode te prejudicar muito. Então tenha calma. Não adianta o desespero. Também tem os pesadelos. Veja a palestra e a parte no livro Enigma dos Sonhos sobre os pesadelos, né? Como você pode ver, todos os homens sonham. Chineses, japoneses, branquinhos, pretinhos, amarelos, povos sábios, cheios de letras, povos que nem alfabeto tinham, povos que já se extinguiram, como os grandes cariris e outros índios que se extinguiram, e povos que ainda permanecem, como os egípcios, que davam extrema importância aos sonhos, sumérios, né, os caldeus, onde Abraão veio, todos eles davam extrema importância aos sonhos. E os tradutores desses sonhos, a linguagem, porque o universo virtual dos sonhos, ele tem uma linguagem própria. E essa linguagem tem código, como fossem idiomas, né, idiomas próprios. Temos que saber lidar e saber que os sonhos é algo universal. E eles são bons para nos orientar. Em nome de Jesus, aprenda isto.